dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo de Deus. Que alegria poder estar aqui em mais um encontro com o Espírito Santo e com você, que é peça fundamental neste momento, aqui para juntos caminharmos neste devocional, que é uma palavra, um encontro, um novo eu. Amém? Essa é a nossa intenção. E eu quero te convidar a, junto comigo, convidar o Espírito Santo a falar conosco. Já pega aí, o manual, Bíblia na mão, papel e caneta, para não esquecer de anotar nada, tá bom? Aleluia! E anota aí qual vai ser o nosso capítulo do dia. 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 6, e o versículo do dia é o versículo 5. Amém? Então vamos juntos orar? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, poderoso, santo, justo e fiel, Tu que és glorioso, de honra, de graça, de amor e de misericórdia. Nessa hora, ó Senhor poderoso e soberano, entramos na Tua santa presença. Convidamos o Senhor, Pai, para se fazer presente nesse encontro, porque sem o Senhor não faz sentido estar aqui. Sem o Senhor não há sentido para irmos ao encontro, porque só o Senhor tem o caminho da verdade e da vida. Só o Senhor pode nos direcionar a sermos uma nova criatura. Então eu peço que o Senhor me use neste dia, com poder e autoridade, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar ao teu povo nesse dia, Pai. Ministra-nos com poder e autoridade. O Senhor tem liberdade para acessar o nosso coração, para nos corrigir, para nos moldar, para nos transformar. Em nome de Jesus, fique à vontade. Amém. Aleluia, gente. Ai, eu tô empolgada. Vamos aí juntos, vamos juntos, vamos juntos. 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 6, e o versículo do dia é o versículo 5. Amém? Olha que coisa tremenda Deus vai nos dizer. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça para com todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Façam a leitura, continue a leitura, não deixem de fazer a leitura do livro de Timóteo. Amém? Uma mensagem muito importante de Paulo para a igreja. Amém? Para nós que estamos aqui hoje. Gente, lição do dia, já começa anotando aí. Tem dias que eu nem falo para você anotar, porque eu já sei que você é um bom ouvinte, já sabe o que é o ponto importante de anotar. Mas hoje eu quero que você tome isso como lição. Orem, façam súplicas, façam campanhas, interceda, faça ação de graça, seja bom. Mas uma coisa não se esqueça, ore pelas autoridades. Gente, isso aqui é tremendo. Eu vou perguntar, não me responda para não ficar feio, mas você vai responder no seu coração para você mesmo. Você já orou alguma vez pelo presidente da República? Ah, não votei nele, Deus me livre, nem gosto. Cala a boca. Sem comentários. Gente, nós devemos orar por todas as autoridades neste mundo. Ei, reis, presidentes, não é só pelo do Brasil, é por todos os presidentes, deputados, governadores, senadores, parará, todos, patrões, líderes, professores. Gente, nós devemos orar por todas as autoridades da terra. Por que, missionário, eu tenho que orar por esse povo? Que a maioria, meu Deus, eu vou orar por aquele Senado. Olha como está a nossa Assembleia Legislativa. Meu Deus, que vergonha.
É exatamente por isso que nós devemos orar. A palavra de Deus é para todos. Não se ache exclusivo. Não se ache que você não peca, que você não erra. Nós devemos orar para todos, para que a misericórdia de Deus venha sobre todos. E sim, é claro, principalmente por aqueles que têm autoridade, que têm poder na terra para incentivar pessoas, para instruir pessoas, para direcionar pessoas. Gente, nós precisamos orar hoje por esse monte de blogueiro que existe aí, que tem poder de influenciar a mente humana. A mente humana se deixa levar por qualquer coisa. E é por isso que nós devemos orar por essas pessoas que têm poder na palavra, que elas falam e um bocado de gente segue, escuta. Aqueles que têm poder na caneta ali de escrever leis, que muitas vezes são absurdas. Então eu convido você a ser um intercessor. A palavra de hoje nos corrige desse erro terrível que nós temos cometermos, que não devemos orar pelos que estão ali sentados nas mesas legislativas. Eles são aqueles que têm a influência sobre o povo. Quantas pessoas têm a mente pequena e fraca, que ouve e simplesmente vai? Olha quantas pessoas têm milhares de seguidores no mundo hoje. Que uma pessoa diz, compre isso, jogue. Nós estamos vivendo o tempo onde as pessoas estão entregando-se aos jogos, devendo mundos e fundos aquilo que não tem. Porque um influenciador olhou para ela e disse, jogue. O joguinho vai dar dinheiro. Ei, nós precisamos orar para essas pessoas que têm a fala, para que elas convertam os corações para Cristo. Porque aí elas vão usar a fala poderosa que elas têm para influenciar o caminho da salvação. Você entendeu agora a sua responsabilidade como cristão? Como alguém que crê, você é preocupado com o seu filho na escola? Então você tem que orar pelo professor dele, você tem que orar pelo diretor da escola, você tem que orar pelos coordenadores, você tem que orar pelo prefeito, pelos vereadores, você tem que orar pelos deputados, pelos senadores, pelos governadores, você tem que orar pelo presidente. Por que, missionária? Porque são eles que ditam as leis. São eles que escrevem aquilo que vai ser imposto sobre nós aqui na terra. Mas eu não vivo segundo a vontade do homem, eu vivo a vontade de Deus. Mas nós estamos sujeitos às coisas desse mundo enquanto aqui vivermos. Ei, nós devemos respeitar. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A sua santidade, a sua adoração, a sua entrega é para Deus. Nada de idólatras. Nada de idolatria, de adoração à imagem, não. Tem que ser para Deus. Agora você, como um ser humano, precisa viver no mundo segundo as leis do mundo. Ei, como humano, você não vai fazer coisas que infringem aquilo que se diz respeito a você como cidadão. Missionária, mas tem umas leis aí que é contra aquilo que eu creio. Aí é outra história. Amém? Você não vai ser, como é que se diz, conivente com aquilo. É por isso que você tem que orar exatamente por eles, para que eles se convertam e se corrijam nos caminhos do Senhor. E a palavra diz que quando o rei seguia a vontade de Deus, toda a nação prosperava. Mas quando os reis desviavam os olhos dos caminhos do Senhor e iam para a idolatria, ia para a prostituição, toda a terra perecia. Por que é que o povo sofreu? Por que é que o povo sofre? Porque os nossos governantes estão longe do caminho do Senhor, longe do coração de Deus. Amém? Pelos reis e por todos os que estão em autoridades, para que tenhamos uma vida quieta, uma vida de paz, gente, e sossegada em toda piedade e honestidade. A gente vive num mundo corrupto. Quanta prostituição, quanta roubadeira tem por aí, gente. Olha o tráfico tomando conta do nosso país. Precisamos orar pela autoridade que está fingindo que não nos enxerga. Amém? Porque isto é bom e aceitável
aos olhos do nosso Deus, nosso Salvador. Deixa eu te falar mais ainda, tão bom é que você ore pelos líderes, porque além de fazer bem para você, Deus se agrada com isso. Deus se alegra com a sua atitude e você será recompensado por isso. Amém? Terceiro, todos os homens estão nos planos de Deus. Deus quer que todos se salvem. E é por isso que o conhecimento que você tem sobre esse Jesus que salva, você é que vai pregar para essas pessoas. Lembre-se de Abraão orando por Sodoma e Gomorra. Lembre-se disso. Dicionário não sei o que, então você tem Tá vendo isso aqui? Tá escrito aí. Lá no livro de Gênesis. Pode ler o livro todo. Fique à vontade. Leia que você vai conhecer a história de Abraão. Amém? Porque só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens. E ele é Jesus. E aqui a gente toma esse versículo do dia como uma lição gigantesca. Se só é Jesus que pode nos direcionar a Cristo, a Deus, como nosso Senhor e Salvador, não temos que perder tempo com outras coisas. É falando dele que a gente vai alcançar paz nessa terra. É pregando ele, é levando ele ao conhecimento dos homens, para que a paz reine em nosso meio. Nosso mundo está confuso, nós estamos vivendo em meio a guerras porque as pessoas se esqueceram de Cristo, da pessoa que ele é. Não é que eles simplesmente não lembram que Jesus existiu, não. Eles esqueceram da pessoa que ele representa. Ele é o único mediador, não há outro. Tem muita gente colocando outros intercessores aí no meio. Deixa eu te falar, cuidado com isso, tá bom? O único intercessor que nós temos é Jesus, não há outro. Está escrito aqui nessa Bíblia, eu tenho certeza que na sua Bíblia também está. E em todas as Bíblias da terra também. Só há um mediador. Amém? Ele é o único que pode interceder por nós. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho no seu tempo. Vai chegar o tempo que Jesus vem buscar a sua igreja. E aí sim, nós vamos entender a graça, nós vamos entender a vontade de Deus, nós vamos entender o porquê que é tão importante pregar o Evangelho. Amém? Não estou aqui à toa, você não chegou aqui à toa, você não está ouvindo isso aqui à toa. Você tem essa missão. Aí, entregue agora nas suas mãos. Eu não quero, deixa eu fingir que eu não ouvi. Não tem como mais. Acabou. Essa missão é sua. Está entregue. Compartilhe. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Então, compartilhe esse vídeo. Ah, te peguei agora. Compartilhe. Envie a mensagem para alguém. Fale. Gente, falar de Jesus tem que ser simples para você. Não que seja fácil, porque desvendar os mistérios de Cristo está longe do nosso alcance, mas porque é prazeroso falar dele. É bom demais falar dele. E se você não sabe os mistérios, eu também não sei. Então a gente convida o Espírito Santo. Lembra da oração que a gente fez inicial? Nós convidamos ele para nos direcionar na palavra. Amém? Chame sempre ele. Dê autoridade para ele usar a sua boca. E você vai ver quantas almas vão se render através do seu evangelismo. Amém? Agora você vai anotar aí a missão a se cumprir. Primeiro, eu creio que você já anotou, porque você é bem espertinho. Orar pelos seus governantes. Gente, coloque isso aí no post-itzinho e prega lá na sua cartilha de oração. Eu tenho certeza que você já tem uma parede aí cheia de tudo que você está aprendendo aqui, está colocando lá. Eu preciso orar por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Vai fazendo isso, amém? Faz o seu quarto de guerra aí, é importante, amém? Orar pelos governantes. 2. Conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Se você não reconhece Jesus como o único mediador da sua vida, desperte hoje. Busque hoje. Apaga da tua memória as idolatrias. Jesus é o único mediador.
sem ele não se salva. Amém? Terceiro, fuja das idolatrias. Eu até misturei os dois aqui. Corra, passe as léguas da idolatria, principalmente do dinheiro, da idolatria por deuses feito às mãos humanas e pela idolatria dos teus próprios desejos, de homens como centro da sua vida, como aquele que vai trazer a sua felicidade. Isso também é uma idolatria. Colocar no homem a sua felicidade. Não faça isso. Você vive para Cristo e a sua felicidade vem do Senhor. Amém? Então é isso. Cheiro grande no seu coração. Fique em paz. Eu quero orar por você, mas eu já quero pedir que você compartilhe essa mensagem e faça isso que nós acabamos de aprender aqui. Compartilhar conhecimento dos céus a todos os povos da terra. Amém? Agora, junto comigo, você vai orar pelos governantes. Senhor, nessa hora, aprendemos e nos corrigimos sobre as nossas orações. Talvez a gente estava confuso, Pai, não sabia de fato como orar. Mas hoje nós aprendemos que devemos orar pelas autoridades nesta terra. O Senhor é santo, é justo, fiel, o nosso mediador, o nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero aqui apresentar a vida de cada pessoa que está passando por esse devocional, para que o Senhor os corrija, Pai, de dentro para fora. Aquele que tinha o coração fechado, tapado, que não aceita os líderes que foram colocados, que eles orem por eles. Nos ensine, Senhor, a orar por eles. Eu apresento toda a autoridade, já do presidente ao vereador da nossa nação brasileira, mas também de todas as nações da terra, principalmente aqueles países que estão em guerra. Meu Deus, que eles venham conhecer a Cristo, que eles venham ter conhecimento de quem Tu és. Para que haja paz na terra é preciso conhecer Jesus. Então nos ensina a pregar, Pai, nos ensina a levar a Tua palavra, nos ensina a ser o mediador da Tua palavra neste mundo, para que todos possam conhecer o mediador unânime que é Cristo, que é o Senhor Jesus, o único que pode trazer paz ao nosso coração, o único que pode nos levar à terra santa, uma terra justa, uma terra onde não há guerra, onde só há paz. Nos ajuda, Senhor. Mas eu peço também que o Senhor venha levantar aquele que chegou aqui cansado, sobrecarregado, que não queria ouvir que precisa orar pelo próximo, queria ouvir uma palavra de libertação, de cura, de consolo, de conforto, mas que eles entendam que quando nós oramos pelos outros, o Senhor se agrada da nossa oração e vai ao encontro das nossas causas. Assim como foi com a vida de Jó, enquanto Jó orava pelo pecado dos amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó e restituiu 10 vezes mais tudo aquilo que Jó havia perdido. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor é santo, justo e fiel. Então eu apresento a vida desses que aqui estão orando pelos governantes da terra, pela autoridade, pelos patrões. Tem gente que não quer nem ouvir falar o nome do patrão, muito menos orar por ele. Eu apresento a vida do meu patrão e de todos os patrões da terra. Que haja comunhão e entendimento entre os trabalhadores. Que haja paz entre as empresas. Que haja paz entre os líderes das igrejas também, Senhor. Eu apresento cada líder que precisa ser renovado, fortalecido, mediante a Tua palavra, Senhor. Eu apresento todo o povo da terra. Que o Senhor faça justiça, mas que tenha misericórdia da Tua igreja. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Fique em paz. Cheiro grande no seu coração. Eu te encontro aqui amanhã, para a glória do Senhor.